Olá, meus queridos. Nós estamos aqui para darmos sequência a todo o trabalho que tem sido feito através da nossa coordenação, o presbítero César, a nossa coordenadora Gláucia. E nós queremos agradecer pela sua presença, por você estar participando desse processo de aprendizado no qual você está aí e tem muitos conhecimentos. E eu estou aqui tentando puxar esses conhecimentos seus. Então eu estarei aqui nesse momento, acredito que seja um período aí de meia hora, nós vamos estar conversando aqui e você também, depois do final desta aula, você pode estar interagindo conosco, tá bem? Então hoje nós vamos estar falando, o conteúdo nosso, a disciplina é liderança e identidade ministerial. Então eu quero dizer para você que liderança é fundamental em tudo que nós vamos fazer. Então eu quero começar com uma frase. E eu separei algumas frases, inclusive, para falar a respeito de liderança. Mas antes disso, eu só queria mostrar para você de onde veio esse conteúdo. Primeiramente, da sua apostila, que você tem em mãos, concedida pela UFCF, que é o Curso de Crescimento e Formação da Fé. Tá bem? E nós estamos aqui, eu utilizei esse livro, O Líder da Próxima Geração. Esse aqui é um livro que você, caso você queira depois estudar, ele é maravilhoso sobre liderança. E o autor dele é Andy Stanley. É um pastor maravilhoso. E esse aqui que eu sou apaixonada por este homem, que hoje já não está conosco, o pastor e doutor Myles Munroe. E ele vai falar de liderança. Então ele tem esse livro e dezenas de outros livros. Nós temos também, eu também utilizei o James Hunter, que é o autor do Monge Executivo. Muitos de vocês já conhecem e você pode estar consultando também essas bibliografias. A Bíblia que eu vou estar lendo vai ser a NTLH, tá? Então é minha Bíblia aqui de guerra, então é nova tradução da linguagem de hoje. E também a NVI, caso você queira, elas são parecidas, tá bem? Então são essas literaturas que nós utilizamos e alguns vídeos que depois, se você quiser, a gente pode disponibilizar para você. Tá bem? Vamos lá então? Nós vamos começar falando sobre a questão de liderança. Liderança, meus amados, é algo extraordinário. E eu separei aqui algumas frases para você, para que nós pudéssemos pensar a respeito dessas frases. Essas frases são de autoria do Dr. Myles Munroe. E ele fala o quê? Ele diz assim, ó, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, está sempre sob uma liderança. Inclusive assim, você está aí agora assistindo essa aula, certamente porque alguém te conduziu. Nós estamos aqui programando esse conteúdo porque alguém nos conduziu. A Gláucia, o César nos deu direções, só faça isso, faça aquilo outro. E estamos aqui. Nós temos aqui a produção, o Fábio, ele está nesse ambiente. Está aqui fazendo todo esse processo de filmagem e edição. Por quê? Porque ele também está sob uma autoridade. Então, nós sempre estamos debaixo de uma autoridade, ok? Uma segunda frase que ele diz o seguinte: nada acontece sem liderança. Nada, absolutamente. Tudo que vai ser conduzido, vai ser organizado, precisa de uma liderança. Outra frase, ele diz assim, olha, nada muda sem liderança. Nada. Se algo precisa ser corrigido, se algo precisa ser organizado, necessita de liderança. Outra frase, nada se desenvolve sem liderança. Inclusive eu quero mencionar o pastor Daniel, que foi o professor anterior, ele fala a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é só você crescer, olha só, um pleonasmo não? Mas desenvolvimento é você, as suas capacidades, elas vão se evoluindo. Então, isso que nós precisamos na liderança. Nós precisamos que a nossa liderança seja desenvolvida. Então, a sua liderança. Por isso que você está nesse seminário, porque você é um líder. E você tem capacidades que precisam ser desenvolvidas. Outra frase dele sensacional. Nada melhora sem liderança. Tem que ter liderança para que haja melhorias. Se você vê algo que não está bem, que não está funcionando, se você simplesmente olhar, perceber, fazer sua avaliação, sua crítica, mas se você não interagir com aquele momento, você não vai conseguir alterar aquilo. Então nós precisamos
melhorar muitas questões da nossa vida. Para tanto, a necessidade de liderança. Tanto nós submetemos, como também nós exercemos a nossa liderança. Liderança determina tudo, tudo, absolutamente. Tudo na vida é determinado por liderança. E a última frase dele é assim, ó, liderança é a cultura de Deus. Precisamos disso. E isso é extraordinário. Deus, ele libera sobre você, sobre mim, a capacidade de liderar. Precisamos o quê? Que nós tenhamos essa percepção e que possamos colocar isso em prática. E voltando a respeito de desenvolver a liderança, ele menciona 2 exemplos que eu acho assim fantástico. 2 pessoas em um exemplo, melhor dizendo. Ele diz o seguinte, que o primeiro Adão, a Bíblia menciona 2 Adãos. Você lembra disso? O primeiro Adão, ele já nasceu grande. Ele não foi preparado, ele não teve infância, ele não teve adolescência, ele não teve paz, ele já nasceu, ele já estava um homem formadão. O que aconteceu com Adão? Adão foi um adulto instantâneo. Sabe o que acontece hoje? No meio político, evangélico e assim sucessivamente, educacional, seja qual ele for, normalmente as pessoas, nós não somos treinados ou também não somos desenvolvidos. O que acontece? Ele afirma que Adão, na primeira tentação, por não ter sido liderado, por não ter sido treinado, ele cai na primeira tentação. O segundo Adão, que é a pessoa do Senhor Jesus, foi diferente. Olha só, qual era a palavra sobre Jesus? Deus Pai determinou que ele nasceria, que ele seria um bebê, que ele teria uma infância, que ele teria paz, que ele teria adolescência, a vida adulta. E o escritor de Hebreus, que eu acho um texto assim fantástico, eu quero ler inclusive ele para vocês, e eu queria inclusive pedir para você, esteja com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o que eu estou aqui falando de verdade. Olha só o que diz no livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, olha só, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Olha só, está escrito que sendo o Filho de Deus, ele teve que passar pelo processo. Então, liderança precisa passar pelo processo. E eu peço você agora, dê uma pausazinha aí, depois que eu te fizer uma pergunta. Liderança, ela é nata ou é aprendida? Pense, pare aí. Pense agora e responda para você mesmo, nessa sala onde você está. Liderança é nata ou aprendida? Essa palavra liderança, ela é uma palavra de língua inglesa, tá? E eu não vou falar agora o que significa, no próximo slide nós vamos estar falando sobre isso. Mas eu imagino que você tenha pensado se ela é nata ou se ela é aprendida, tá bem? Continuando, eu quero trazer alguns teóricos que eu já inclusive mostrei os livros para vocês. Eu quero trazer o John Maxwell, que o autor da sua apostila traz ele como exemplo máximo. Ele diz assim, olha, que segundo John Maxwell, quem é ele? Ele é o papa da liderança. Se hoje você quer aprender sobre liderança, leia os livros de John Maxwell. E ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha, o líder, segundo o conceito dele, é um influenciador. É através da sua influência que eles serão, é através dessa influência que a pessoa tem, que serão obtidos resultados. Esses resultados virão através dessa influência. E o sucesso de uma organização, tudo é como consequência da influência da liderança. Ele traz essa definição. Eu trouxe também o Andy Stanley, que eu gosto demais dele, é um pastor na Geórgia, né? E é um especialista em liderança. Esse pastor, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, o líder nem sempre é o primeiro, o líder nem sempre é o mais inteligente, o líder nem sempre é o mais criativo, tá? Ele diz que nada disso,
Mas como é que você vai identificar um líder? Ele vai falar assim, ó, que líder é aquele que tem coragem. É aquele que dá o primeiro passo para que as coisas sejam movimentadas, para que elas comecem a mudar. Então, liderar é fazer as coisas acontecerem por meio de outras pessoas. Essa é a definição dele. E quando ele fala de você dar o primeiro passo, eu quero trazer também um outro exemplo do Miles, que também você pode consultar depois na sua tela, Dr. Miles. Ele vai estar falando, ele assim, foi um treinador de centenas de milhares de liderança em todo o mundo. Foi um homem assim fantástico. Eu tive o privilégio de assisti-lo por algumas vezes e impactou a minha vida. E ele diz o seguinte, o que ele fala? Ele compara, ele traz um exemplo lindo. Ele fala que Deus se identifica com dois animais, a águia e o leão. A águia é o líder, é a líder, não? Melhor dizendo, das aves. O leão é o líder dos animais. E aí ele propõe um momento, uma figura, e eu quero que você comece a imaginar. Olha só, o leão, ele é menor que um elefante. Um leão, ele é menor, menos pesado que um elefante. Um leão, ele é, eu diria, se você colocar, ele não é tão poderoso quanto o elefante. O elefante tem força, o elefante é pesado, o elefante, eu diria, um animal poderoso. Mas o leão chega diante de um elefante, olha para aquele monstrengo, ele olha e ele não vê aquele animal como se fosse eu diria uma ameaça. Sabe que ele olha para aquele animal e diz assim, ó, vou almoçar você. É isso que ele diz que um líder tem que fazer. Quando ele estiver diante de uma dificuldade, diante de um desafio enorme, maior, mais pesado, talvez mais poderoso que suas próprias forças, você tem que olhar para esse desafio e dizer assim, ó, eu vou jantar você, eu vou almoçar você. Ele fala disso com tanta propriedade, e ele diz, se você quer ser um bom líder, estude esses dois animais. A águia eu não vou mencioná-la agora, vou ficar somente com o leão. Mas esse exemplo nunca saiu da minha mente. Então você é uma pessoa que precisa ter o quê? A atitude. Por que o leão se vê e olha para o elefante e ele vai para cima? Ele não corre, ele vai para cima. Por quê? Ele tem uma atitude. E é isso que a nação espera de um líder. É isso que a sua escola espera de você, é atitude. É isso que a sua igreja espera de você, atitude. A sua casa, a minha casa, espera isso de nós, a nossa atitude, tá bem? E outra definição, ele vai falando isso daí, eu quero trazer uma questão, um dos maiores direcionadores de liderança é a Bíblia. A Bíblia é o livro que eu diria mais lido no mundo. E ela traz lições, eu diria, fantásticas de liderança. Então, se você ainda, seminarista, não leu a Bíblia toda, eu convido você a fazer isso. Comece a ler as histórias e comece a descobrir, sinalizar as lideranças que nós temos ali, tá bem? Então, essa é a nossa definição de liderança para você. O autor dessa apostila ele traz os 4 modelos de liderança que precederam a vinda de Cristo, a primeira vinda. Inclusive, você pode conferir lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esse tempo que Paulo está falando aos Gálatas, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, tudo já estava preparado, as profecias já tinham cumprido a respeito do Messias, o ambiente estava propício. Inclusive o modelo político, o modelo educacional da época, a língua, tudo isso favoreceu. E o nosso autor, ele traz 4 impérios. E eu quero falar dos 4 impérios. E o lindo, o que eu vejo de Deus e da Bíblia, é que antes mesmo de tudo isso, Deus já havia mostrado. Então, você vai pegar a sua Bíblia aí, onde você está. Você vai abrir comigo no livro do profeta Daniel.
no livro do profeta Daniel, no capítulo 31. Ele vai trazer uma mensagem maravilhosa. O profeta Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso, falar sobre o rei. Sobre um rei que teve um sonho. E nesse sonho estava descrito os 4 impérios que iam suceder. Inclusive, naqueles dias, esse mesmo império, que tornou-se o primeiro, estava em evidência. Então, no profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31, diz o seguinte, olha só, você pode conferir na sua Bíblia aí, olha. O rei está conversando com Daniel, e Daniel está trazendo a ele o sonho, porque ele disse assim, olha, eu preciso que alguém, no meu reinado, fale a respeito do sonho. E havia um edito de morte, que se os magos, os sábios, os astrólogos não soubessem, iriam morrer. Você lembra disso? Não lembra? Como um bom seminarista você lembra. E o que aconteceu? Ele teve um sonho. E Daniel foi orar a Deus e Deus revelou o sonho a ele. Olha só o que diz. Diz assim, ó. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme. O Senhor está dizendo, é o rei. De pé, bem na frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. E ele diz assim, enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha e, sem que ninguém a tivesse empurrado, a pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Imediatamente o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro viraram o quê? Viraram pó. Nesse momento, como o pó que se vê no verão, destaca bem aqui, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. Você lembra de ver alguns filmes, quando se põe a palha, o trigo está ali, você tem que abanar para que saia aquela palha? Assim foi o que aconteceu. Então, neste sonho do rei Nabucodonosor, estão descritos 4 reinos. E nós queremos passar por eles para ver o que essas lideranças trouxeram para a época. Olha só, eu coloquei essa imagem para você aí. Essa imagem é exatamente o sonho do Daniel. Essa é a estátua que ele viu, que o Nabucodonosor viu e que Daniel traz para ele. E aí já está para você, olha só, o significado. A cabeça de ouro significa a Babilônia. O peito de prata significa a Média e Pérsia. E as datas também. Esses reinados, eles estão ali, você pode acompanhar, 605 até 539 a.C. Os quadris de bronze é a Grécia, 331 a 168 a.C. As pernas de ferro é Roma. E aí tem um quinto império, que é os pés de barro e de ferro. Depois eu vou falar isso daqui a pouquinho mais lá na frente, mas até ali, até o 4º império, é o que no sonho está mostrado que estaria preparando o ambiente para esse momento, chamado a plenitude dos tempos. Agora vamos falar sobre esses impérios. O primeiro império é o Império Babilônico. E ele é representado pela cabeça de ouro. Ano 605, você está aí percebendo agora, ficava o quê? O Império Babilônico ficava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia ficava, olha só, o nome Mesopotâmia significa meso é médio. Potânia fala de água. Então o império ficava entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então ficava ali. Na parte superior nós tínhamos os assírios. Nos meados nós tínhamos a Babilônia. No final nós tínhamos os sumérios. Os assírios eram peritos na guerra. Lembra? Eles levantaram várias vezes contra Israel. Eles vinham e sitiavam e atacavam. Assim Israel como todas as outras nações próximas e que fossem inimigas. A Babilônia também. E representada pelo ouro. E os sumérios eram o quê? Era o pessoal responsável pela escrita, pela matemática, pela astrologia, pela matemática já é com os romos. Mas você vai poder ver isso aí direitinho. Então vamos ficar com esses 3 itens aí. Então, a cabeça de ouro. O ouro, ele fala do quê? De um material valioso. É um metal valioso. Então representava a Babilônia. E o ouro, ele brilha. Você já viu o ouro quando ele tem um reflexo do sol? Ele brilha. A Babilônia brilhava. A Babilônia era poderosa, era riquíssima.
A Babilônia, o seu poder era, assim, a nação era uma nação que metia medo nas nações vizinhas. E possuía na Babilônia uma das 7 maravilhas, que era os jardins suspensos, que era uma coisa fantástica. O conhecimento deles nessa área era ampliado. Então eles tinham uma altíssima qualidade de organização. Eles eram invencíveis na batalha. Inclusive, eles são considerados o chicote de Judá. Ou seja, o que é o chicote de Judá? Deus usava essa nação, a Babilônia, para corrigir Judá, para corrigir o povo de Israel. E aí, eles invadiram Israel por 3 vezes. Em Jeremias capítulo 25, até se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você leia. Olha só, capítulo 25 de Jeremias, versículo 1 a 8, que é o primeiro império, ele é profetizado aqui, ó. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, recebi do Senhor uma mensagem a respeito do povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon em Judá, até hoje, o Senhor tem falado comigo. Jeremias está falando com o povo. Eu sempre lhes tenho contado tudo que ele me disse, mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram, não deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deveriam abandonar a vida errada do que estão levando, porque senão as coisas que vocês têm feito vão levá-los para o cativeiro. O profeta está aqui advertindo o povo de Israel. No capítulo 25, ele traz um alerta dizendo que possivelmente poderia acontecer isso. Já no capítulo 29, versículo 1, diz o seguinte, ó: eu escrevi uma carta aos judeus na Babilônia, onde havia sido levado prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profeta e todo o povo. Então escute, a princípio Deus dá uma palavra, dizendo, olha, se não organizar a vida, se vocês não mudarem esse jeito, porque Israel estava misturando com outros povos e copiando os modelos deles de adorar outros deuses. E a palavra de Deus vinha para eles, eles não obedeciam. No capítulo 29 eles já estão em cativeiros. Então Babilônia era que subjugava nações vizinhas e também Israel. O modelo de liderança que prevalecia pelos babilônicos. Isso é interessantíssimo você guardar isso no seu coração aí, na sua mente. O que eles faziam? O rei levava cativa as autoridades. E ele era seletivo. Ele levava os sacerdotes, eles levavam as autoridades, eles levavam os profetas, eles levavam os mais jovens e deixava somente aqueles inválidos, os mais velhos, os que não tinham tanta importância ou que tivessem algum defeito físico, ficavam a mercê, outros morriam, matavam e sucessivamente. E eles levavam para o seu país, e como que eles faziam? Eles mudavam a identidade dessa pessoa. Você lembra de Daniel, quando Daniel tem um nome mudado? Primeira coisa que fazia, mudava o nome. Você sabe que quando muda o nome tem toda a ligação com a identidade. Depois, eles começavam a fazer o quê? Eles imprimiam novos costumes e colocavam novos deuses para que a pessoa pudesse adorar. Então, esse era o modelo de liderança que os babilônicos faziam. O segundo modelo de liderança, nós queremos aí de império. O primeiro império, então, só recordando, é o Império Babilônico. Representa o quê? A cabeça de ouro. Nós temos aí o segundo império. É o Império dos Medos e Persas, que é representado pelo peito e os braços de prata. Olha só, braços são 2. Significa o quê? Os 2 povos. Bem claro. O rei Ciro venceu a Média e tornou-se um só império. Ele venceu, então ele fez essa junção. Então é chamado os Medas e Persas. E o que acontece? O modelo predominante de liderança. O modelo predominante de liderança. Como é que eles trabalhavam? Não sei porque é importante você estar dando ênfase nisso. Para que você possa comparar o modelo de liderança de Jesus. É isso que o autor quer para nós. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm que olhar os 4 modelos de liderança que tinham antes
e o de Jesus que vai vir, tá bem? Então eles faziam o quê? Eles expandiram-se geograficamente. Eles, desde a Índia até a Etiópia. Onde está escrito isso, Luciene? Lá no livro de Esther. Se você está com a sua Bíblia aí, você quer conferir isso comigo? Confira aí agora, ó. O livro de Esther, você vai ver essa referência, onde ele diz assim, ó, Esther capítulo 1, versículo 1 ao 2. Foi no tempo que Xerxes, rei da Pérsia, a capital era Suzã. O reino se dividia em 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. Olha só, a preocupação deles era crescer geograficamente. Eles expandiram muito, mas muito mesmo. E eles faziam o quê? Esses lugares eram divididos em províncias. Essas províncias tinham sátrapas, que significa governadores. Está lá em Daniel também, você vai achar isso. Esse povo era perito em correio. E isso tudo é benefício para quando fosse instaurado o reino de Jesus. Por quê? Porque depois precisaria ter as cartas para a igreja. Então eles tinham, assim, olha, uma habilidade com transportar a mensagem. Eles tinham cavaleiros bem treinados que iam correndo levar aquela mensagem, parava numa guarita, trocava o moço e continuava a mensagem. Isso tudo foi cooperação. Eles fizeram a construção de estrada, eles foram responsáveis por isso. Porque futuramente era a propagação do evangelho. Eles tinham tolerância religiosa. Eles ajudavam, inclusive assim, você vai ler em Esdras, capítulo 1, versículo 7, o texto é enorme, eu quero que você leia também. Quando esse rei, ele está ali governando a Pérsia, então ele vê o povo de Israel, que ele diz, Deus, ele fala os deuses, né, ele usa essa frase, me escolheu para que eu pudesse reconstruir o templo. Ou seja, você tem o seu Deus, nós conquistamos vocês podem ficar aí. Fique com os seus deuses, não tem problema. Só nos pague tributos. Era assim que faziam. Então esse era o modelo de liderança dos medos e dos persas. Próximo modelo de liderança. Como estávamos dizendo, o terceiro império é o Império Grego. O Império Grego, ele é representado naquela estátua que nós mostramos anteriormente, pela parte do ventre e da coxa de cobre. Então é o seguinte, inclusive assim, você vai perceber que os gregos foram os que mais estudaram sobre essa questão da fertilidade, da estética. Então tem tudo a ver com isso. Então, o Império Grego é representado naquela estátua pelo ventre e coxa de cobre. Como é que surgiu o Império Grego? Olha só, o rei Filipe II, no ano 331 a.C., ele governava a Macedônia. A Macedônia era a parte, eu diria assim, quando você vai estudar sobre isso, a parte da Macedônia é uma parte mais assim, esquecida, era uma parte talvez menosprezada. Os gregos, de fato, achavam que o pessoal dessa área da Macedônia eram bárbaros. Então o que acontecia? Eles desprezavam um pouco. Tinha a Grécia elitizada e tinha os macedônios lá. Mas aí o que acontece? Chega Filipe II, lá na Macedônia. E esse homem chega, e ele chega como liderança, ele chegando, como diz os meninos. E eles eram discriminados. E a Grécia mesmo, ela tinha os gregos elitizados, eles tinham divisões entre eles, umas guerrinhas particulares. E as 3 cidades mais importantes da Grécia eram elas, a Esparta, Atenas e Tebas. Esse povo que viviam nessas 3 polis, as maiores, e o que acontecia? Eles guerreavam muito entre si. Mas enquanto isso, Filipe II está se fortalecendo, ele se levanta, prepara a sua equipe, prepara seu exército, levanta contra os gregos, de fato os gregos, que eles se achavam o grego e o resto era o resto, conquista, e quando eles chegam, eles dizem assim, agora nós vamos impor o nosso estilo. Os gregos elitizados ficam pensando, e agora? Ele vai fazer alguma coisa com a gente aqui, vai matar todo mundo, vai destruir todo mundo. Não. Sabe o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, é o seguinte, vocês ficam do jeito que vocês estão, simplesmente agora nós vamos ser todos nós gregos. Ou seja, é chamada a Liga de Corinto. Você que é corintiano aí, eu vou até brincar com você, não tem nada a ver, mas era assim, ó, nós somos agora
os gregos. Então fizeram essa junção, era isso que acontecia, continuaram cada um no seu lugar, mas Filipe II era o rei. Filipe II morre aos 47 anos. Levanta-se então seu filho. Quem é seu filho? Alexandre, que mais tarde vai se tornar Alexandre o Grande. Esse menino, ele tem apenas 20 anos. Você imagina, quantos anos você tem aí agora? Pensa, você está sentado me assistindo. Quantos anos você tem? O que você já liderou até hoje? Qual liderança na sua mão teve êxito e qual não teve? Você podia avaliar isso? Esse menino, com apenas 20 anos, ele chega e ele assume o lugar do pai e começa a impor um ritmo acelerado. Esse menino não teve, eu diria para você, ele não teve... o instrutor dele, melhor dizendo, o instrutor dele foi Aristóteles. Com ele, com esse professor, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu sobre religião, ele aprendeu sobre política, ele aprendeu sobre poesia, teatro, ética. Era assim, e ele tinha, qual que era o modelo de Aristóteles? Era um modelo peripatético. O que significa isso, Luciene? Peripatético é um modelo que você ensina o seu líder, o seu liderado, enquanto você anda, enquanto você faz as coisas. Inclusive, Jesus usou muito isso. Então, esse é o modelo, que é um modelo ambulante, onde o mestre ia, o seu discípulo estava atrás e aprendia assim. Então, Alexandre o Grande, ele chega, ele expande, ele conquista, ele vai conquistando, ele conquista a Índia, ele conquista o Egito. No Egito, ele coloca Alexandria, ele vai construir uma cidade, ele põe o seu nome, Alexandria. Olha só o nome. Se torna praticamente um deus no Egito e faz e acontece. Aos 33 anos, ele era o Alexandre o Grande. Foi um dos maiores impérios em conquistas geográficas. Diz a história, e é bom que você preste atenção nessa história, que você vai entender a questão de Jesus. Olha só. Aos 12 anos, diz que o pai trouxe um cavalo, porque eles assim... um rei, um império, um imperador tinha que ter um bom cavalo. Trouxe um cavalo, o cavalo era imenso, diz que parecia um monstro, cabeça grande, corpo largo, ninguém conseguia montar esse cavalo. E o rei fez um desafio, o pai dele, e ele consegue montar esse cavalo. Ele dá um jeitinho, vira esse cavalo contra a luz do sol e o cavalo aceita que ele monte ele. Então, inclusive esse cavalo é famosérrimo, é o bucéfalo. Ou seja, era um monstrengo, era uma coisa imensa. E ele consegue conquistar. Esse cavalo se tornou o aliado dele do coração. Era assim que diz as histórias sobre ele. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque quando Jesus vem no império de Jesus, no reinado de Jesus, ele vem montado em quê? Você lembra? Daqui a pouquinho a gente fala disso. Tá bem? Então, qual que era o modelo de liderança que prevalecia lá na Grécia? O modelo era o seguinte, olha, os conquistados era... Inclusive, o nosso autor fala que John Maxwell fala que é um dos modelos melhores da época. Alexandre conquistava através da guerra, mas depois da guerra ele instaurava-se o diálogo. Ele começava a conversar, ele dialogava com os seus conquistados e ele colocava essas pessoas nos seus lugares, ele misturava, outra coisa que ele fazia, ele misturava as culturas. Ele pegava a cultura de uma nação, de uma cidade, de um povo, misturavam com outra e assim sucessivamente. E eles o quê? O idioma grego, na época, tornou-se universal. É como o inglês nos nossos dias. Também favorecendo o quê? Favorecendo a vinda de Jesus. O advento da vinda de Jesus está tudo aí envolvido nisso daí. Então, o que acontece? Mas tem um detalhe que eu quero que você atente. Alexandre conquistou, fez, tornou-se um deus no Egito. Um deuses, né? Dentro dos deuses que eles tinham lá. Colocou cidades com o seu nome, avançou em 10 anos. Em 10 anos, de 20 a 30 anos, esse homem conquistou o mundo da época. Aos 33 anos, ele morre. 13 anos só foi o império dele, o reinado dele. Mas uma coisa que é interessante para você que está participando das aulas, e você avalie e pense. Alexandre não fez sucessor.
Quando Alexandre morre, os seus 4 capitães, os seus generais, melhor dizendo, Cassandro, Lesimarco, Seleuco, Ptolomeu, o que eles fizeram? Como não tinha uma liderança definida, não tinha alguém expresso assim, fulano vai assumir. Esses 4 assumem esse reinado. E quando eles assumem esse reinado, as nações, o império grego fica em partes. E você lembra de um princípio bíblico que diz o seguinte: reino dividido não subsiste. E foi essa a ruína da Grécia. Por não ter um sucessor, depois tiveram vários outros, mas não com tanta capacidade de liderança. Ele conquistou muito. Às vezes nós, como líderes do ministério, no seu grupo, no seu pequeno grupo, na sua casa, no seu trabalho, nos nossos trabalhos, nós queremos conquistar, nós queremos avançar, nós queremos expandir. E está correto. Esse é o princípio de Deus. Cresça e multiplique. Só que às vezes nós pecamos. Nós pecamos porque somos egoístas. Não preparamos alguém para dar continuidade a isso. Temos seguidores, mas não discípulos. E isso precisa ser corrigido. Então o terceiro império é este. O quarto império que vai preceder a vinda de Cristo é o romano. O Império Romano. O Império Romano, naquela estátua que nós mostramos lá atrás, tem as pernas de ferro. E você pode perceber que no corpo humano, só se você observar, claro, com as raras exceções, né? Mas a maioria, quando você olha para o ser humano, você vai perceber que as pernas os membros inferiores, são as partes maiores do corpo. E o Império Romano foi o maior de todos os tempos. Foi a partir do ano 63 a.C. até 470 depois de Cristo. Então foi um reino assim, foi um império muito longo. Por isso representa as pernas, é a parte mais longa do organismo. E eles eram o quê? Constituídos por povos como os sabinos, latinos, etruscos. E a Roma, ela no finalzinho, ela vai viver essa paz romana, né? Pax Romana, na verdade é isso, que significa paz romana. Depois que eles conquistam, aí eles falam, agora nós vamos ficar tranquilos, nós não vamos guerrear mais. Que é uma coisa errada na liderança. É um item que a gente tem que avaliar. A liderança, ela tem que ter essa aguerrida vontade de vencer, de batalhar, de conquistar. E claro que também tem que ter a paz. Quando você só luta, só batalha, só conquista e não tem paz, vai ficar desequilibrado. Quando é só paz, zen, também vai ficar desequilibrado. Nós precisamos das duas questões. E Roma, como é que era o modelo de Roma? O modelo de Roma era um modelo de alienação. Era um modelo que eles trabalhavam com a escravidão. Era um modelo escravista. Roma. As pessoas ali eram conquistadas, se tornavam escravos. E nós temos ali que a última palavra era do imperador. Ou seja, o imperador era Deus. Era se tornado uma divindade. Então todo mundo tinha que curvar diante de um Deus. Sendo imperador, seria considerado Deus. Isso aí vai dar choque no cristianismo. Eles eram tolerantes com a religião. Eram tolerantes sim. Por quê? Porque eles eram um povo politeístas. Sendo que é um dos conflitos entre os judeus. O povo judeu era monoteísta. Deus, Jeová, absoluto, Senhor de tudo e Senhor de todos. Já os romanos não. Os romanos, o que eles fizeram? Eles pegaram os deuses da Grécia. O deus da Grécia. Pegavam os deuses de lá, trouxeram para cá e só mudaram o nome. Só vestiram uma roupagem nova, mas eram os mesmos deuses. Então eles conquistavam os povos X. Eu tenho, alguns deuses aqui são esses, não tem problema. A gente pega esses deuses aqui, você continua com eles, vamos trazer eles para cá também. E assim eles viviam, tinham diversos deuses. Quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver muito sobre isso. E o que aconteceu, também outro detalhe, isso deu muito choque com a parte do cristianismo. Por quê? Eles escravizavam, eles se preocupavam somente com a vida terrena. Os gregos,
Eles assim, olha, eles amavam comer bem, aquelas festas onde tinha muita glutonaria. Comer bem é bom, viu? Fique bem claro. A questão é que eles tinham os excessos, as bebedices, as orgias, aquelas glutonarias, os banhos públicos que se tornavam, às vezes havia muitos fatos que você pode ler depois sobre isso, que iam contra o nosso modelo de sexualidade. Também você vai ver isso, tudo isso nessa parte dos romanos. E eles eram aquele povo que gostava do ócio, ficavam da preguiça. Por isso que Jesus vem e começa a pegar firme com todos eles. Muitas coisas que Jesus está dizendo, ele está combatendo essa filosofia que veio. Então, os romanos trouxeram muito da filosofia grega, tá? E só deu uma roupagem nova. Então eles faziam isso. Eles tinham os deuses, os seus imperadores como Deus, escravizavam os seus subordinados e essas questões todas. E eu quero falar para você que nesse período, quando tudo está organizado, estabilizado, vem agora um próximo reino. E antes disso eu quero dar uma passadinha lá naquela imagem que a gente viu no início. Você lembra daquela imagem? Olha só. No sonho do Daniel, aquela imagem está de pé, ele dá o discernimento dizendo quais são os reinos que então viriam, mas ele ressalta no texto que você pode ler, nós lemos anteriores, que uma pedra solta sem auxílio de mãos, sem algo humano, essa pedra sai, vem sobre a estátua e destrói toda a estátua. A estátua é destruída. O Quinto Império, não vou entrar nele, mas o Quinto Império, só para você ter uma ideia. Os pés, você tem 5 dedos em cada pé, certo? Então é o seguinte, ali é barro misturado com ferro. Barro nunca vai misturar com ferro. Barro vai ser barro, ferro vai ser ferro. Cada pé você tem 5, então são 10 dedos. Futuramente, diz os estudiosos, que refere-se às 10 nações que ainda vão governar esse mundo ainda. Diz isso. Então, por exemplo, é dito que a nova ordem mundial vai ser constituída por 10 nações. E possivelmente seja esse Quinto Império que se refere aos pés. Mas isso aqui é questão de escatologia, você vai estudar isso em Apocalipse, não aqui, tá bom? É só para você entender. Essa pedra é Jesus. Ela refere-se a Jesus. Ela vem e esmiuça esses reinos. Que o povo de Israel, na época, esperava que viesse esse rei que ia tomar posse, ia subjugar Roma, ia governar Roma. Ia lá para os palácios. Mas não. Sabe o que acontece? Vem um novo... E eu quero saltar esse slide por conta que isso aí fala das religiões. Não, vamos passar rapidinho esses aí, antes de nós falarmos de Jesus. Porque Jesus vem nesses dias, que está o Império Romano e todas essas seitas. E ali no final, os samaritanos e publicanos são seitas, Luciene? Eles estão inclusos ali, são povos, estilos, costumes. Vamos lá, só dar uma olhadinha. Olha, os escribas, naqueles dias. Esse povo, eles tiveram origem no tempo de Esdras. Eles eram aqueles copistas, copiavam a lei, copiava várias vezes. Eles copiavam tanto que eles memorizavam, eles entendiam e eles eram capazes, perito, em explicar a lei. Então eram os escribas. Os fariseus. Fariseus significa o quê? Separado. Surgiu o quê? 400 anos depois dos escribas. E era um partido religioso que era contra o domínio da nação de Israel pelos romanos e gregos. Eles não concordavam com isso. E muitos deles se tornaram escribas por conta de também estar estudando a lei. Muitos deles se tornaram isso. Então era uma seita, uma religião da época de Jesus. Também temos o quê? Os saduceus. Uma seita judaica que não acreditava na ressurreição, nem na recompensa após a morte. Esse povo era um povo rico, um povo influente, e eles faziam parte da política da época. Então, vai contra o ensino de Jesus, você lembra? Por isso que há muita guerra nesse período. Porque Jesus chega e fala que há ressurreição, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Pronto, loucura. Como é que um homem chega aqui e diz que vai ressuscitar, sendo que não há ressurreição? Os saduceus perseguiam Jesus
E também tem esse detalhe. Tinha os essênios. Esses essênios eram interessantes. Eles não tinham propriedades privadas. Antes de nascer o sol, olha só, isso é um hábito bom. Eu falo sempre para os meus filhos, vamos levantar cedo. Antes de nascer o sol, eles não falavam nada antes de orar pela misericórdia de Deus. Isso é uma coisa legal, uma coisa boa. Joia. Mas o que acontecia? Eles se isolavam. É muito fácil quando a gente se isola e tem um certo equilíbrio. O desafio é quando você convive em comunidade, ou mesmo em família, ou no mesmo de liderança, seja ela cristã ou não cristã, quando você convive nesse meio e você poder manter a liderança, o equilíbrio, a tranquilidade. Isolamento é muito mais fácil. Então, o que acontece? Eles dedicavam o quê? As rituais da purificação, batismos. Alguns acreditam, inclusive, que João Batista era essênio, mas acreditam só, tá bem? E tinha os herodianos. Herodianos era o quê? O partido político que favorecia as autoridades de Herodes sob o governo de Roma. Então, o que acontece? Era esse povo também que também brigava. Eles favoreciam essas autoridades de Herodes. Então, também tiveram guerras contra Jesus. Tinha os zelotes. Esse povo era maravilhoso. Sabe aquele que tem dentes assim, ó, sangue no olho e dentes afiados? Era mais ou menos isso. Eles tinham zelos pelas coisas. Esse povo, eles foi fundado por Judas Galileu. Esse foi o líder deles, que liderou a primeira revolta contra Roma. Porque eles não suportavam mais pagar imposto e através do quê? Como que eles reagiam? Eles faziam atentados, quase não sai, terroristas. Eles faziam isso. Então era a forma deles liderar. Todas essas seitas, é bom você observar, porque é o modelo de liderança que eles tinham. Os samaritanos, que você já conhece, que são judeus que se misturaram no exílio com as culturas pagãs, eram eles. Que depois também vai contra, Jesus também vem para resgatar os samaritanos e mudar a sorte deles. E tinha os publicanos, que eram os próprios judeus, que muitos deles, não são todos, mas a maioria, eram judeus que iam para o lado do nosso imperador, eles iam para o lado do imperador, contra o seu próprio povo, para coletar impostos. Mas não era uma coleta de impostos justa, era injusta. Ou seja, eles traíam a nação de Israel. E era um povo extremamente odiado. Por que eu mencionei isso? Para que você veja o cenário. Então, estamos aí. 4 impérios. E agora, esse tanto de seitas e organizações. Chega Jesus. Essa pedra aqui é cortada sem auxílio de mãos. E vamos lá agora. Muito bem. A liderança de Jesus. A liderança de Jesus causou muito impacto, porque foi totalmente, eu diria, um modelo controverso, modelo da época. O rei, anunciado pelos profetas, foi rejeitado. Sabe por que foi rejeitado? Pela ausência de realeza visível, porque eles queriam uma realeza visível. Jesus não. Jesus era uma realeza interna. As pessoas se preocupavam somente com o externo. Jesus se preocupava com o interno. Mas mesmo assim, queridos, foi eu diria o império, o reino, que abalou os alicerces da filosofia, do mundo histórico da época, da política, em todos os lugares. Onde Jesus passava, acontecia um movimento de mudança. Então, o que acontece? Jesus foi um marco. A sua liderança alterou, inclusive, o calendário. Você vai perceber antes de Cristo e depois de Cristo. Só para você ter uma ideia. Esse calendário, inclusive, o calendário cristão, ele foi organizado pelo Papa Gregório XIII, no ano de 1582. Foi ele que oficializou esse calendário. Então, Jesus é aquele que chega e marca a história, a liderança dele. E a liderança dele vai contra a Roma. Porque Roma exerce uma liderança dominadora. Você pode repetir comigo aí? Liderança dominadora. É uma liderança que subjuga, que impõe. A liderança de Jesus é a liderança
servidora. Você imagina isso? Um rei servindo? Era contra a cultura da época. Contra a cultura. Os reis eram servidos. Jesus vem e fala o quê? Ele fala assim, olha, no meu reino as coisas são diferentes. No reino natural que vocês estão vivendo, no reino de hoje, os maiores é que são os aclamados. Os maiores, os líderes, aqueles que são servidos é que são os maiores. Aí Jesus chega e ele vai introduzir uma liderança cristã, que é baseada em Cristo. Essa liderança é o quê? Totalmente diferente dessa. Ele diz, não, no meu reino, no reino dos céus, o maior é aquele que serve e não o que é servido. E, queridos, na época, Roma era dominada pelo pensamento filosófico helênico. Era esse pensamento que dominava. Inclusive, você pode ler isso lá em Mateus 5, 21, eu gostaria que você, se você pudesse parar a sua aula aí agora, pare. Antes de dar continuidade, você pudesse ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por que, Luciene, eu tenho que ler esses 3 capítulos? Seria interessante, é uma sugestão. Por quê? Capítulo 5 e 6 de Mateus é a constituição do reino dos céus. As leis romanas diziam isso. Jesus chega e diz assim, eu vos digo isso. A cultura romana era influenciada pela Grécia. A Grécia era influenciada por quem? Pelas ideias filosóficas. E elas eram absolutas. E as ideias dos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, estavam impregnadas nas pessoas. Eu ouvi uma fala linda do Maios, ele diz assim, olha, que ideia não se mata. O que é uma ideia? Ideia é um pensamento que você tem, que daqui a pouco vira fala, e essa fala, quando ela vem à tona, ela mostra que tipo de ideia que você tem, porque a ideia não é visível. Você tem uma ideia, ela não é visível, mas quando você abre a boca, quando você fala, a ideia vai se materializar. Até ele diz assim, olha, Jesus é a palavra encarnada, é a ideia de Deus Pai. Então, aquelas ideias dos gregos, da filosofia, era impregnada no povo. Jesus vem com a constituição dos céus e diz assim, ó, ouviste o que disse? Você lembra dessa frase? Ouviste o que disse? Inclusive, eu quero ler essa frase para você, para nós aqui, ó. Quando você vai começar, se pudesse começar, você vai Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler aqui só alguns, tá bem? O 21 diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Quem matar será julgado. Mas eu digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Ou seja, agora não é só matar, é julgar também. Eu trouxe uma nova lei. Você vai para o versículo 27, diz assim, ó. Mas vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Olha só o parâmetro da lei, eu diria. A gente fala assim, a graça, né? A graça misturada com a lei de Jesus para nós. Olha só. Agora lê também, versículo 31. Viste o que foi dito? Quem mandar sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, olha só, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Esse é o modelo de Jesus, da Constituição dos céus. Outro versículo, 33. Vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados. Não quebre a promessa. E assim sucessivamente. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Aí ele vai falar que não é esse modelo. Então, por isso que eu pedi para você ler esses 3 capítulos. Se você quer saber como funciona a liderança de Deus, como funciona a liderança do reino, como funciona uma liderança cristã, leia esses 3 capítulos. Eles são básicos para que essa liderança possa propagar.
Eu já estou quase encerrando, tá bem? Nós estamos aqui passando para mais uma frase sobre a questão da liderança servidora de Jesus. E Jesus traz um texto que está lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24 ao 27, que é uma discussão que surge no meio dos seus discípulos. Eles perguntam, qual de nós, eu estou dizendo na minha linguagem, que o mestre considera o maior? Aí Jesus fala isso para eles, olha só. Os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade, eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós será como menor. E o que governa, como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém vos digo. Olha só, é aquele que serve que é o maior, não é aquele que está na mesa. Esse é o modelo da liderança de Jesus. Esse é o modelo que nós, do Ministério Fé e Família, idealizamos. Porque a gente diz assim, nós vivemos, estamos longe ainda dessa realidade, mas nós sonhamos com isso. Um ministério onde todos servem. Todos servem, tá bem? Então o amor de Jesus, esse modelo de liderança de Jesus, foi um modelo de liderança devocional. E é isso que a gente precisa entender, essa diferença de falar assim, então o reino de Jesus é só amor, só beijinho, beijinho, assim, assim, assim. Olha só, é que nós precisamos entender a diferença de amor emocional e amor devocional. Qual que é essa diferença, Luciene? O amor devocional, ele não é paixão. Não é essa coisa, eu te amo e só falácias. Não, não é isso. Mas a disposição, o devocional, esse amor devocional é a disposição de ser atencioso com as necessidades, com os interesses, com o bem-estar de outras pessoas, independente de como você se sente. Porque às vezes a gente fala assim, eu cuidar de fulano só me maltrata. Mas o modelo de liderança de Jesus é, mesmo que tenha me maltratado, eu vou cuidar, porque é a imagem e semelhança de Deus. Existe um outro reino esperando vocês. Então Jesus fala muito disso. Então isso gerou o quê? Muito conflito. E eu quero agora falar para você, finalizando aí, nós queremos falar sobre os 4 pontos que o nosso mundo hoje acredita, que a igreja acredita, e nós herdamos isso, sabe de quem? Dos gregos. Da filosofia grega. Olha só, por exemplo, com relação à liderança. A gente tem alguns posicionamentos. Já pensou qual que é o seu conceito de liderança? O que você considera como liderança? Pode ser que talvez algum dos seus conceitos, dos meus conceitos, esteja misturado com filosofia grega e não com a Bíblia. Porque o padrão para nós, igreja, é Deus, é a Bíblia, é Jesus, é a palavra revelada pelo Espírito Santo em nós. Esse é o padrão. E eu vou finalizar essa aula falando desses 4 pontos que os gregos criam e isso influenciava as decisões deles e hoje ainda influencia a igreja, a gente pensa que isso é normal. Por exemplo, para os gregos, eles acreditavam, eles criam que a liderança era um dom natural. O que é isso, Luciene? Foi o que lembra da pergunta que eu fiz no início, no outro módulo? Liderança, ela é nata ou ela é aprendida, desenvolvida? Então, tá aqui a resposta. Nós cremos, baseados em alguns ensinos e pela palavra de Deus, que liderança, ela não é dom natural. Nós não cremos assim. Luciene, isso é um absurdo. Pense bem. Deixa eu trazer para você algumas ideias. Eles criam assim, que alguns nascem com o dom de liderar e o restante não. Somente para eles, a elite é que tinha o dom. O restante não. Fale para mim se a gente não faz isso na igreja. Nós não fazemos isso de vez em quando? Essas ideias? Nós olhamos assim e falamos, fulano tem o dom.
Ele nasceu assim, ele tem essa capacidade, ele nasceu para liderar. A gente fala dessa forma, não é isso? Luciene, não existe isso. Pode ser que a pessoa tenha, sim, traço na sua personalidade que facilite a liderança, mas isso tem que ser desenvolvido. Então, às vezes, nós tornamos, sabe o quê? Exclusivista. E nós não treinamos as pessoas. Eu estou falando eu. Inclusive, eu quero melhorar nisso, tá? Segundo item que os gregos pensavam, é uma cultura grega. Eles criam que liderança é produto dos traços do nascimento. De que jeito? Eles criam que alguns nasciam com traços decisivos. Você imagina aí, olha para você agora. Dá uma olhadinha, lembra como você é. Para os gregos, ser líder é alguém que tivesse uma altura X, 1,90 m, alguém que tivesse os olhos azuis, a pele muito clara, o cabelo, um certo padrão de cabelo. Era esse tipo de pessoa. Quem nascesse com a pele negra, o nariz inchato, olhos escuros, cabelos escuros, eram escravos. Então, era essa mentalidade. Acontece isso nos dias de hoje ou não? Às vezes nós olhamos a embalagem e dizemos, fulano dá certinho para isso aqui. Isso é uma mentalidade filosófica grega. Terceiro item que eles acreditavam. Olha só. Liderança é produto da providência dos deuses. Inclusive no meu slide o Deus está com letra maiúscula, tá? É minúsculo, tá bem? Liderança é produto da providência dos deuses. Ou seja, os deuses escolhiam quem seriam os líderes e quem seriam os seguidores. Essa era a filosofia grega. Não importava o que a pessoa fizesse, não importava se ela estudasse, que escola ela tivesse frequentado, não importava nada disso. Tudo estava determinado pelos deuses. E sabe que nós trazemos isso para dentro da igreja. A gente olha para as pessoas e diz assim, fulano é um homem de Deus. Fulana é uma mulher de Deus. E o resto é o quê? Luciene, mas tem lá Eliseu que fala, que a sunamita fala, este é um homem de Deus. Ou seja, ela estava reconhecendo, não era por um título, mas por conta que aquele homem tinha um procedimento que era compatível com os padrões de Deus. E às vezes nós queremos, que era o modelo também lá, adorar pessoas. Nós não podemos adorar pessoas. Respeitar e honrar é o padrão de Deus. Guarde isso no seu coração. Honrar e respeitar as pessoas é o padrão de Deus. Mas curvar diante de homens não é o padrão de Deus. Porque esse era o padrão também que Roma usava. As pessoas se curvavam perante o imperador. O imperador era um Deus. Você lembra quando Pedro, ele cura o aleijado? As pessoas vão correndo para ele para adorá-lo. O que ele faz? Levanta que eu sou homem como você. Não é assim? Então nós precisamos pensar nisso. Luciene, então eu não vou... Não é isso. Respeite sua liderança, seja ela de qualquer área. Respeite, honre e adore a Jesus. Quarto e último pensamento grego. Liderança é produto de uma personalidade carismática. Você que está me assistindo. Nós estamos aqui estudando sobre liderança. Você é carismático? Essa palavra carisma, ela não tem na Bíblia, tá? Ela é uma palavra grega. Ela vem do grego, carisma. E ela fala de dom ou favor dos deuses. Ou seja, para os gregos, se você tem uma personalidade carismática, você tem boa oratória, você é alegre, você é exuberante, você é uma pessoa extrovertida, então você tem os dons dos deuses com letra minúscula. Agora, se você é quietinho, devagar, introspecto, você é classificado como escravo. E eu queria finalizar lembrando você da história do nosso Davi. Você lembra? Lembra quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi? Ele chegou com uma mensagem, disse para o pai, olha, na sua casa Deus escolheu o rei de Israel.
O pai dele ficou muito feliz, ao mesmo tempo temeroso, mas ele já falou, olha, fique tranquilo que eu vou trazer para você o rei. Ou seja, traduzindo na nossa fala, ele diz assim, eu já sei quem é o rei. Ele traz o filho mais alto, o mais forte, o experimentado, o que tinha uma aparência melhor. E foi fazendo isso com todos os seus filhos. Só que Deus, o nosso Deus, Ele não escolhe a pessoa para liderar por conta da aparência, por conta da pele, por conta dos olhos, por conta da sua personalidade, se é extrovertida ou introvertida. Sabe o que Deus procura? Deus procura num líder um coração. É isso que Deus procura. Um coração que se curve a Ele, que busque a Ele, que submeta a Ele, que erre, mas que é capaz de voltar atrás. Deus tá buscando isso de nós. Então eu quero aqui encerrar essa aula dizendo para você que está participando dessa formação. Ore a Deus, peça o Espírito Santo de Deus para direcionar o seu coração. Se você está de fato liderando aquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem capacidade. Deus colocou em você. Precise só que você talvez, esteja pensando, mas Luciene, talvez não fora desenvolvido, mas pode ser desenvolvido. Tá bem? Eu quero encerrar, mas antes disso, eu quero passar a tarefa para a próxima aula. E a tarefa será o seguinte, eu vou, através do WhatsApp, juntamente com os nossos coordenadores, olhar o seu nome, eu vou dividir vocês em dupla, nós vamos ter depois uma videoaula, todo mundo junto aí, participando, claro, que é um modelo novo que eu ainda estou aprendendo, tá bem? Tenha paciência comigo. E eu vou solicitar a você, que está no próximo slide aí, que você possa falar sobre os tipos de personalidade dos discípulos da equipe de Jesus. Na verdade, essa é a equipe de trabalho que Jesus escolheu. Você vai trazer, a dupla vai trazer, eu vou escolher a dupla, vou designar o discípulo, você vai estudar, por gentileza, a vida e a obra dessa pessoa e vai comentar na próxima aula, de preferência se você conseguir escrever, seria muito bom, porque isso vai valer como nota para você, tá bem? Então nós vamos colocar os 12 discípulos e eu vou colocar o 13º, que é Paulo também, tá? Então Paulo, aí eu vou escolher também uma dupla para falar sobre eles. E eu queria que você exaurisse, por gentileza, dentro da sua capacidade e do seu tempo, todas as informações sobre esses homens, tá? Para que você possa ver, nós vamos depois discutir sobre isso, sobre essas personalidades, quais profissões eles tinham, que tipo de famílias eles eram e como foi que Jesus os chamou e por que ele chamou essa diversidade para a sua liderança, para a sua equipe, tá bem? Tarefa de casa. Veja lá no WhatsApp, eu vou dividir as duplas e na próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá bem? Foi um prazer, Deus te abençoe. Você é um líder. Você é chamado por Deus. Desenvolva sua liderança.